Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Lembro sempre que aqui é um espaço dedicado totalmente para esclarecer dúvidas e questionamentos que você, telespectador e telespectadora, tem em relação às mais diversas áreas do direito. E é muito fácil você enviar a sua pergunta ou a sua dúvida, seja através do nosso WhatsApp 51945946773 ou, se preferir, pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Um outro lembrete importante, você pode assistir todos os programas do Consumidor em Pauta indo para o YouTube. No canal da TVE, você confere todos os programas. No de hoje, estamos recebendo a doutora Luciana Souza. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Luciana. Muito obrigada. Ela vai atender todos os questionamentos e dúvidas que você enviou relacionados ao direito previdenciário. E a primeira pergunta é da senhora Cleneci. Auxílio-doença conta para a aposentadoria? Sim, o auxílio-doença conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, desde que ele seja intercalado com contribuições. Então, por exemplo, aquela pessoa, por algum motivo de doença ou acidente, precisou se afastar do trabalho, entrou em benefício e, depois disso, ela retorna ao trabalho e tem alguma contribuição, volta a contribuir para o INSS, seja com carteira assinada, seja como contribuinte individual. Aquele tempo em que ela ficou em auxílio-doença vai contar como tempo de contribuição. Além disso, se o afastamento foi ocasionado por acidente do trabalho, aí nem mesmo seria necessário ter contribuições posteriores para poder contar para fins de aposentadoria. Correto. A próxima questão é da senhora Roseli. Me aposentei por tempo de contribuição em 2012 e continuei trabalhando pela CLT. Em 2016, abri um salão de beleza e contribuo como MEI desde lá. Aposentei com 2,3 salários na época e hoje recebo em torno de 1,3 salário, devido ao fator previdenciário na época e reajustes defasados ano a ano. Posso me aposentar com mais um salário do que pela contribuição do MEI quando completar 15 anos ou posso solicitar novo cálculo da aposentadoria? Bom, infelizmente não é possível obter mais de uma aposentadoria do INSS. Então, mesmo que ela tenha já uma aposentadoria e venha a contribuir por mais 15 anos, ela não vai conseguir obter uma segunda aposentadoria pelo INSS, porque não se permite esse tipo de acumulação de benefício. Além disso, ela não consegue revisar o benefício que ela já recebe para fins de incluir essas contribuições que foram posteriores à sua aposentadoria. Então, assim, para uma revisão de benefício é preciso ter alguma causa anterior à data de concessão daquele benefício. Ela não pode acrescentar as contribuições que foram feitas posteriormente. Sabe que há uns anos atrás isso foi muito debatido na justiça. Muitas pessoas entraram com a chamada ação de desaposentação, justamente por isso, porque é muito comum as pessoas se aposentarem e continuarem trabalhando, até porque o valor dos benefícios costuma ser baixo e elas precisam continuar trabalhando e precisam, por causa disso, continuar contribuindo para a Previdência. Na época, o que se pedia? Muitas pessoas entraram na justiça pedindo a sua desaposentação, o que seria? A renúncia à aposentadoria que já recebiam para solicitar uma nova, aí sim contando todas as contribuições. Porém, o Supremo Tribunal Federal já julgou essa questão e disse que não é cabível a desaposentação por falta de previsão legal. Então, só seria possível se realmente houvesse uma alteração legislativa nesse sentido. Então, realmente, as contribuições que foram feitas posteriores à aposentadoria, ela não vai ter como incluir. Correto. A próxima pergunta é do senhor Justino. Trabalhei desde muito cedo, a partir dos 8 anos de idade, na pequena propriedade rural da minha família. Esse tempo pode contar para a minha aposentadoria? O que preciso fazer para comprovar? É muito comum as famílias que moram no meio rural os filhos começam a trabalhar desde cedo, desde criança, já começam a ajudar os pais
nas tarefas. Então, é possível contar, sim, esse tempo rural que foi trabalhado em regime de economia familiar. Até pouco tempo atrás, somente se admitia a partir dos 12 anos de idade esse cômputo. Mas já já tem jurisprudência, já tem decisões judiciais no sentido de admitir a contagem do tempo rural anterior aos 12 anos de idade. Então, como diz na pergunta, se é possível a partir dos 8 anos, em tese é possível, desde que seja bem comprovado que o trabalho daquela criança não era uma mera ajuda, um mero auxílio à família, e sim que era essencial para o sustento daquela família, então que era um trabalho muito importante. Isso é o que a maioria dos juízes tem exigido, uma prova bem contundente. Aí como comprovar? Através de documentos e também de testemunhas. Os documentos, se admite até a utilização de documentos em nome do pai, porque era muito comum, né? Uhum. Os documentos, como, por exemplo, blocos de notas ou toda a documentação rural, a propriedade das terras, normalmente fica no nome do pai, e isso também pode ser aproveitado para os filhos. Certidão de nascimento, certidão de os documentos de batismo, primeira comunhão, crisma, também histórico escolar que demonstra que a criança estava naquela localidade rural. E testemunhas também são imprescindíveis para comprovar o tempo rural. Então, é preciso ouvir o depoimento testemunhal de pessoas que presenciaram aquele trabalho. Então, pode ser vizinhos, por exemplo, é muito comum, né, que sirvam de testemunhas nesses casos. Tá certo. Só para não deixar dúvida aqui, em relação ainda à pergunta da senhora Roseli, em relação a CLT e MEI, as questões de faixa etária, as diferenciações em relação à contribuição via vínculo através da CLT e MEI, elas têm diferenças nesse tipo de situação, de enquadramento do futuro pessoa que vai pleitear a aposentadoria? Existem algumas diferenças entre aquele que contribui como CLT e como MEI. A diferença é, primeiro, na questão de contribuição, o MEI contribui com uma alíquota reduzida. Então, com relação à faixa etária não tem diferença, mas com relação à alíquota de contribuição, o MEI paga 5% sobre o salário mínimo. A segunda diferença seria com relação ao tipo de benefício que tem direito. O MEI, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que o CLT tem, mas tem direito aos outros benefícios, como aposentadoria por idade, aposentadoria por incapacidade permanente, um auxílio-doença também, então tem direito aos outros benefícios. Uhum. Tá, e nesse caso ela para de pagar uma contribuição e segue pelo MEI, ela precisa fazer uma opção entre essas duas alternativas, doutora? Ela está obrigada a contribuir em todos os vínculos que tiver, então se ela tiver com uma pessoa jurídica ativa e tiver também a carteira de trabalho assinada, vai precisar contribuir pelos dois. Correto. Estamos recebendo hoje no Consumidor em Pauta a doutora Luciana Souza, que está tratando das dúvidas e questionamentos que você enviou para os nossos canais. A próxima pergunta, doutora Luciana, é da senhora Ana. Fui diagnosticada com fibromialgia. Com sinto dores permanentes, fica difícil trabalhar. Posso pedir aposentadoria por invalidez? Ela tem 50 anos e tem 15 anos de contribuição. Nada impede que ela peça aposentadoria por invalidez. Para isso, vai ter que comprovar que a doença a incapacita para o trabalho. Então, não basta ter a doença, mas sim comprovar a impossibilidade de continuar trabalhando. Então, ela precisa ter a carência, que pelo relato já tem, né, a carência de 12 meses de contribuição, precisa ser segurada do INSS e comprovar que não tem condições de trabalhar de forma definitiva para ter direito a uma aposentadoria por invalidez, que atualmente é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. O problema é que a fibromialgia, algumas vezes, é um pouco mais difícil de comprovar. Nem sempre, assim, não vai ter um exame de imagem que vai demonstrar, é um pouco mais difícil essa prova. Então, ela vai ter que solicitar a perícia no INSS e, caso o INSS negue esse benefício, ela vai precisar entrar judicialmente
para postular esse benefício, e aí sim vai ser marcada uma perícia médica judicial que vai avaliar a incapacidade dela para o trabalho. A próxima pergunta, o telespectador optou por não se identificar. Minha companheira faleceu e recebi aposentadoria pelo INSS. Moramos juntos por 5 anos e eu sou aposentado. Posso pedir pensão por morte? Qual o valor da pensão? Sim, o companheiro tem direito a pedir pensão por morte. A união estável é equiparada ao casamento, então tanto o companheiro quanto a companheira daquele segurado do INSS que falecer vai ter direito a solicitar a pensão por morte. Mesmo que ele já seja aposentado, aí ele refere que já é aposentado, não tem problema, ele pode acumular a aposentadoria dele com a pensão por morte. E como é feito o cálculo do benefício? Bom, a pensão por morte, ela parte de 50% do valor da aposentadoria que ela recebia em vida, mais 10% para cada dependente. Então, se ele for o único dependente previdenciário dela, então o valor da pensão por morte será de 60% do valor da aposentadoria que ela recebia. Mas esses 60% nunca podem ser inferiores ao salário mínimo. Então, além disso, como ele já recebe um benefício da Previdência, que no caso é a aposentadoria, pode ter um redutor dependendo do caso. Como funciona? Quando ele receber os dois benefícios, o benefício de maior valor ele vai ter direito a receber integralmente e o benefício de menor valor, se for superior ao salário mínimo, vai sofrer um redutor, aí esse redutor vai ser calculado conforme o valor do benefício. Doutora Luciana, e aqui em relação ao que está colocado pelo telespectador, ele cita que moraram juntos por 5 anos. Ele tem que comprovar essa ou não união estável? Essa união estável é comprovada por formalização em cartório? Qual é o encaminhamento para que ele preencha todos esses aspectos que a senhora colocou aí de maneira muito clara, doutora Luciana? Então, ele tem que comprovar que era uma união estável, formalizada em cartório, por exemplo, ou através de outro formato? Tem que comprovar, uma ótima pergunta. Ele realmente precisa comprovar essa união estável. Inclusive, ele vai ter que comprovar que a união estável perdurou por mais de 2 anos, porque caso fosse menos de 2 anos, ele receberia essa pensão apenas por 4 meses. Não necessariamente precisa estar formalizada em cartório por escritura pública. Se tiver essa escritura pública, vai facilitar muito a prova, mas existem outros meios de prova, como, por exemplo, a existência de conta conjunta, ou se um era dependente do outro na declaração de imposto de renda, ou se tinham filhos em comum. Também comprovantes de residência em nome dos dois, comprovando que eles residiam no mesmo endereço. Se um era dependente do outro em alguma associação, por exemplo, ou plano de saúde, existem vários meios de prova, inclusive a prova testemunhal. O INSS costuma exigir pelo menos 3 provas para enquadrar aquela união estável. Na Justiça não é tão rígido assim, a Justiça não exige esse número específico de 3 provas, mas sim, vai ter que comprovar a união estável. Perfeito. Vamos para um breve intervalo. Consumidor em Pauta volta já com a doutora Luciana Souza tratando do direito previdenciário. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE, hoje tratando do direito previdenciário, recebendo a doutora Luciana Souza. E lembro novamente, é muito fácil você participar e esclarecer as suas dúvidas ou questionamentos. Mande um WhatsApp para 51985-946-773 ou então por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E também lembre aos seus amigos e amigas que é possível assistir todos os programas Consumidor em Pauta no canal da TVE no YouTube. Vamos para a próxima questão, doutora Luciana, da senhora Clara. Eu recebo pensão por morte do meu marido
e gostaria de saber se é possível solicitar uma revisão da pensão por morte. Depende do caso. Em alguns casos é possível e em outros casos não. É importante que ela busque um auxílio de um advogado previdenciarista para analisar a documentação do benefício dela e o benefício que o marido recebia em vida, para ver se existe alguma hipótese de revisão. Então, vou dar aqui alguns exemplos. A revisão da pensão pode ser solicitada no caso de se tratar de pensionista inválida ou com deficiência. Por quê? Essa cota que eu falei de 60%, sim, ela serve para a maioria dos pensionistas, mas existem exceções. Se o pensionista for uma pessoa inválida para o trabalho ou for uma pessoa com deficiência, ela vai ter direito a pedir a revisão para receber 100% do valor do benefício. Então, essa é uma situação. E existem outras situações em que, por exemplo, se tiver direito a revisar a aposentadoria que ele recebia anteriormente ao seu falecimento. Só que aí só analisando caso a caso para ver se teve algum erro de cálculo na aposentadoria dele que possa refletir no valor da pensão. E em qualquer momento ela pode pedir essa revisão, por exemplo, depois de 3 meses, depois de meio ano, 1 ano, qualquer momento, se ela preencher os pré-requisitos, ela pode pedir a revisão? Não, existe um prazo. Prazo decadencial é de 10 anos, contados do recebimento do primeiro pagamento do benefício. Então, é importante estar atento a esse prazo de 10 anos para poder solicitar a revisão antes. Tá certo. Próxima pergunta é do telespectador Marcelo. Estava conversando com uns amigos e eles me garantiram que o LOAS é uma espécie de aposentadoria. Eles estão certos? Pode ser deixado para a família em caso de morte? Não, o LOAS não é uma espécie de benefício. Essa é uma dúvida muito comum. O LOAS é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. O que isso significa? Que ele não depende de contribuição. Uma aposentadoria é um benefício concedido a uma pessoa que vertia contribuições previdenciárias e cumpriu os requisitos para aquele tipo de aposentadoria. Então, a pessoa vai ter direito a 13º e, se tiver dependentes previdenciários, esses dependentes vão receber a pensão por morte após o seu falecimento. Diferentemente, o LOAS está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício assistencial que não depende de contribuições previdenciárias. É como se fosse um auxílio, uma ajuda do governo para aquelas pessoas carentes. Ele não dá direito, por exemplo, ao 13º e ele não gera pensão por morte após o falecimento. Então, ele realmente não é uma espécie de aposentadoria. Tá certo. Ainda dentro desse tema do LOAS, a próxima pergunta é do senhor Maurício. Ele coloca o seguinte: tenho 50 anos e sou cadeirante. Não tenho renda. Me disseram que eu não posso pedir o LOAS, porque não tenho 65 anos de idade. É verdade isso, doutora Luciana? Não é verdade. Existem 2 hipóteses de concessão do LOAS. A primeira realmente seria para pessoas acima de 65 anos e a segunda é para pessoas com deficiência. Então, seja a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, tem direito ao LOAS desde que comprove que a renda familiar não ultrapassa 1/4 de salário mínimo per capita. Mas, então, ele se enquadra em uma das hipóteses, não necessariamente precisaria aguardar a idade. Tá. E em relação a esse tema do LOAS, existe algum canal no INSS que é possível e tem lá dúvidas e perguntas frequentes que os telespectadores e telespectadoras possam procurar para tirar esse tipo de dúvida também? Claro que aqui também estará sempre à disposição, mas lá no imediato tem algum atendimento para orientar esse tipo de questionamento, assim, de maneira e até o encaminhamento, como é que faz isso, qual é todo o amplo espectro de cobertura do LOAS, quais são os segmentos, doutora? As dúvidas podem ser tiradas pelo fone 135 da Previdência Social, né? É um telefone que está à disposição de toda a população das 7 da manhã às 22 horas. Então, por telefone, a pessoa consegue tirar dúvidas e fazer solicitações e também
pelo aplicativo Meu INSS. Ali também existem várias informações e também é possível fazer o requerimento do benefício. Para esse tipo de benefício, a pessoa vai ter que atualizar o CAD único, porque o CAD único vai demonstrar a renda familiar dos integrantes daquela família, e isso é feito no CRAS, então é uma das etapas para solicitar o benefício. Desculpe, mais uma dúvida adicional, doutora. O que é o CAD? Único. O É um CAD. cadastro único para a população ter acesso aos benefícios sociais do governo. Então, ali a pessoa vai declarar, então, quais são os integrantes da família, qual a renda de cada um, porque como o LOAS depende da renda familiar, é importante que esse cadastro esteja atualizado. Então, tem que estar atualizado, tem que ter sido atualizado há, no máximo, 2 anos. Então, para poder depois ir até o INSS e fazer o requerimento do benefício, porque o governo vai fazer esse cruzamento de dados. Então, a cada 2 anos, o cidadão e a cidadã tem que ir lá atualizar. Sim. E eles recebem algum lembrete, por exemplo, uma analogia muito simplista, né? Eu deixei de pagar minha fatura lá do meu celular, da empresa celular, aí eles mandam por e-mail lá, não se esqueça, a sua fatura vence dia 5. Existe algum serviço, aqui já um pouquinho além das questões levantadas pelo nosso telespectador Maurício, existe essa forma, as pessoas têm que se anotar lá e se lembrar que daqui a 2 anos, em tal dia, em tal ano eu tenho que atualizar o cadastro. O INSS, quando existe uma necessidade de atualização, eles costumam enviar notificações para aquela pessoa, inclusive até através do aplicativo é possível acompanhar essas notificações. Tá certo. Vamos para a próxima questão da senhora Tanise. Recebo pensão por morte do meu pai. Agora, no final do ano, completo 21 anos. Gostaria de saber se existe a possibilidade de eu continuar recebendo essa pensão até terminar a faculdade? Infelizmente, não. A pensão do INSS é concedida aos filhos até os 21 anos de idade, a não ser que sejam inválidos, aí sim pode continuar recebendo depois. Mas, caso contrário, é somente até os 21 anos, mesmo que esteja estudando. Tá certo. Lembrando sempre que você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos para o nosso WhatsApp, WhatsApp 51985946773 ou então pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, estamos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui a doutora Luciana Souza. A próxima pergunta, doutora, é do senhor Nestor. Estava no auxílio-doença há 5 anos. Agora, o INSS transformou em aposentadoria por invalidez. Só que o valor é muito menor. Posso solicitar que a aposentadoria seja convertida em uma normal? Se tiver cumprido os requisitos para uma outra espécie de aposentadoria que seja mais vantajosa, sim, ele pode pedir essa conversão, porque o INSS tem sempre a obrigação de conceder o benefício que for mais vantajoso ao segurado. Então, cumprindo os requisitos para mais de um benefício, ele vai ter direito a receber o que considerar mais vantajoso, sim. Além disso, também, se for o caso de acidente do trabalho, então, um benefício por incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez que seja decorrente de acidente do trabalho, também gera direito à integralidade daquele benefício. Então, se for esse o caso, ele pode talvez também revisar por esse caminho. Isso é uma dúvida. O INSS, ele automaticamente transforma o auxílio-doença em invalidez, porque, como leigo, me parece que são coisas distintas, né? Um auxílio-doença é uma situação temporal, né? Invalidez é uma constatação quase que permanente. Foi transformado automaticamente ou cada caso é um caso, doutor? Provavelmente ele passou por alguma perícia que constatou que aquela incapacidade se tornou permanente, mas é exatamente isso, o auxílio-doença é concedido quando a perícia verifica que aquela incapacidade é temporária, ou seja, existe a chance de melhora, de retorno ao trabalho, e quando se verifica que a situação já está consolidada, já se tornou permanente, então é nesse caso que é convertida em aposentadoria por invalidez. Tá certo.
Uma outra questão aqui não identificada, o telespectador, que é em relação aos trabalhos que são até muito comuns ainda hoje, os trabalhos de segurança, de rua, a pessoa trabalhou lá 5 anos, né? Tem aquela guarita ali naquela rua. Se ele tiver comprovação e isso adicionar a um tempo que ele já contribuiu formalmente, é possível ele reivindicar a sua aposentadoria, doutora? Se ele trabalhava como autônomo, aí vai ser necessário comprovar as contribuições. Então, tem que contribuir para a Previdência para poder contar esse tempo. Muito obrigado, doutora Luciana Souza, pelos esclarecimentos. Convidamos sempre você para conferir todos os programas no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa e um excelente final de semana a todos vocês.